A paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao canal da EBD em Foco. Eu sou o Diácono Antônio Vitor e aqui estou para introduzir a nossa série de estudos, onde teremos mais 7 vídeos que vamos abordar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ou as 7 igrejas do Apocalipse, que estão descritas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, certo? Lembrando que nós temos um material em PDF, temos um artigo em PDF sobre este vídeo que nós vamos tratar agora, mas ele está disponível apenas para assinantes do EBD em Foco. Se você ainda não é assinante, conheça o nosso portal www.ebdemfoco.com.br e lá conheça os nossos produtos e você verá que nós temos uma grande possibilidade, uma grande gama de materiais que você poderá utilizar na sua escola bíblica dominical ou na sua igreja, num culto de doutrina, num estudo, e você será abençoado e também edificará muitos, trazendo algo mais atrativo para a sua igreja, tá certo? Também temos materiais sobre a revista da CPAD, que estamos comentando a cada semana. Cada semana temos vídeos no nosso canal, cada semana temos os slides produzidos e temos subsídios. Então, convido você a conhecer o nosso portal www.ebdemfoco.com.br, ok? Sem mais delongas, vamos introduzir a nossa série de estudos, nossos 8 vídeos, contando com esse, certo? Que trataremos sobre as 7 igrejas da Ásia, tá bom? Lembrando e iniciando a nossa fala, estamos falando de um livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. Um livro que tem uma estrutura diferente dentro dos 66 livros da Bíblia, certo? Se você analisar o livro do Apocalipse, ele traz revelações futurísticas, mas também traz uma mensagem presente que é enviada por Jesus, escrita por João, às 7 igrejas, aos pastores, os líderes das 7 igrejas que estavam na Ásia, que é esse material, essa mensagem na qual nós vamos estudar agora, que não é uma mensagem passada somente, sim uma mensagem que está presente e que fala muito aos nossos corações, tá certo? Então, introduzindo, falando um pouco sobre o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, ele foi escrito em aproximadamente 90 depois de Cristo. Perceba que o contexto histórico no qual o Apocalipse foi escrito, ele foi um contexto turbulento, um contexto de tribulação para os cristãos. Por quê? Em aproximadamente 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo, nós vamos encontrar no ambiente do domínio do governo romano a ascensão de um imperador chamado Domiciano. Domiciano, ele foi uma figura cruel, uma figura maligna que assumiu o reinado, assumiu o governo do grande Império Romano e assim impetrou uma perseguição muito grande contra os cristãos e contra aqueles que professaram essa religião. Se você entender, Domiciano, ele foi o autor e o instituidor do culto ao imperador e ele exigia que seus súditos o chamassem de Senhor e Deus. E aqueles que assim não fizessem eram considerados inimigos do império. Estamos falando de um homem que se colocou numa posição de Deus e a partir daí todos aqueles que não se prostravam ante a sua presença eram perseguidos, mortos, exilados, enfim, era algo bastante cruel, certo? Se você analisar dentro da história, Domiciano, ele acaba utilizando uma ilha como prisão, a ilha chamada de Patmos. É uma ilha rochosa, vulcânica, infértil, era praticamente uma prisão terrível para aqueles que ali eram lançados. E quem era jogado lá, irmão Vitor? Todos aqueles que eram considerados inimigos, tanto do império, seja politicamente falando, ou religiosamente falando. Se essa pessoa se encaixava no perfil de inimigo político do império ou religioso do império, ele era lançado
para essa ilha de Patmos, lançado para lá exilado, e dali ele morreria, drasticamente morreria, sucumbiria naquela ilha sem nenhuma sorte, nem sem uma perspectiva de vida, certo? Existe uma parte da história que diz que em Patmos existia uma pedreira, onde muitos desses inimigos eram lançados para trabalhar nessa pedreira, mas não é o caso de trazermos aqui para os irmãos, porque talvez isso não seria tão destacante, tão importante no contexto no qual estamos falando, certo? Mas estamos demonstrando que Patmos era uma ilha terrível, era uma ilha onde os exilados que iriam para lá, eles iriam praticamente sem nenhuma perspectiva, tá ok? E dentro desse grupo de exilados, vamos encontrar João, o apóstolo João, que foi lançado ali como inimigo do império, um inimigo religioso, porque nós bem conhecemos a fidelidade que João prestava a Deus, que João pregava a sua fidelidade do evangelho que recebera, e por este motivo o imperador ele veio e ordenou lançar João exilado naquela ilha. Alguns historiadores vão trazer, inclusive com as afirmações de Tertuliano, de Eusébio de Cesaréia, eles vão destacar que em certo momento João ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo e foi retirado vivo desse caldeirão de óleo fervendo. Contudo, meus irmãos, não temos elementos que comprovem essa tese, certo? Apenas algumas citações de alguns pais da igreja que destacadamente, certo? Não são todos, mas destacadamente, que testemunhavam a respeito disso. E por não termos elementos suficientes para afirmar que isto aconteceu com João, nós nos limitamos a não querer destacar isso ou querer afirmar que isso aconteceu, certo? Se posteriormente encontrarmos algo que seja historicamente ou que venha destacar positivamente essa afirmação, nos vídeos que vamos fazer mais à frente, nós traremos este destaque e falaremos melhor sobre isso, tá certo? Por enquanto, nós nos limitamos apenas a citar que alguns pais da igreja que viveram lá no período patrístico destacaram sobre isso, testemunharam sobre isso, certo? Temos nomes como Tertuliano e Eusébio de Cesaréia que falaram sobre, mas a gente não tem elementos suficientes para afirmar sobre tal, ok? Então João, exilado como inimigo do Império Romano em Patmos, ele recebe uma revelação de Deus. Então aqui eu gostaria de abrir um parênteses para tratar sobre a estrutura do livro do Apocalipse. Se você analisar o livro do Apocalipse, ele é um livro diferenciado porque, se você ver a Bíblia anterior, ou os livros anteriores da Bíblia, anteriores ao Apocalipse, melhor dizendo, você vai verificar que o agiógrafo ele teve uma inspiração diferenciada, uma inspiração que se destaca e diverge da inspiração trazida ao Apocalipse. Por quê? Nos livros anteriores ao Apocalipse, o agiógrafo ele foi inspirado por Deus para escrever temas. No caso de Paulo, algumas cartas foram escritas. Enfim, os evangelhos escreveram sobre Cristo. Então, eles tratam algo inspirados pelo Espírito Santo. Já no Apocalipse, não estamos desprezando, sim, a inspiração do Espírito Santo, mas estamos falando uma estrutura diferente. Porque no Apocalipse, nós vemos que João escreve no livro por ordem de Jesus Cristo, por ordem de quem o revelou, algo que foi trazido para ele progressivamente, numa revelação dada ou pelo próprio Jesus Cristo, ou por um anjo. Você vai ver em certo momento João falando com um anjo, o anjo guiando ele por algumas revelações, até ele tenta se prostrar ante o anjo não impede-o de fazer isso, porque o anjo não é digno de receber adoração, o anjo sim somente Deus, porque a ele toda a glória, todo sempre, certo? Então você vê uma estrutura diferente para o seu agiógrafo, que ele foi conduzido por revelações, ele foi guiado por revelações, tá bom?
Então, essa estrutura distinta do livro do Apocalipse, que se destaca dentre os 66 livros da Bíblia, é algo que nos vai chamar a atenção para um modo de interpretação, um modo de entendimento diferente dos seus escritos. Tá bom? Nós temos aqui na estrutura do Apocalipse uma mensagem futurística, temos também uma mensagem passada que foi descrita às 7 igrejas da Ásia, mas esta mensagem passada tem uma aplicação presente para nós, sim, e vamos falar nos próximos vídeos, e tem uma aplicação não só restrita a nós, mas aos nossos filhos e a todos aqueles antes do arrebatamento da igreja que Jesus nos permitir conduzir esta palavra, tá certo? Então, essa é a estrutura diferenciada do Apocalipse. Apocalipse, como já adiantei, foi escrito num livro em meio à perseguição, um livro escrito em meio a uma grande tribulação vivida pelos cristãos. Se você analisar a carta escrita a Esmirna, vai trazer uma igreja que passava por uma tribulação muito grande. Se você analisar a carta escrita a Filadélfia, outra igreja que passava por uma tribulação muito grande. Então, é um contexto difícil para a igreja, mas os cristãos suportaram firmemente esse contexto. Tá certo? Cabe destacar que, a partir do versículo 9 do capítulo 1, nós vamos ver as revelações magníficas que Jesus Cristo entrega a João. Se você vê como o próprio Jesus Cristo se apresenta a João, é algo a ser muito destacado aqui. Porque veja, a partir do versículo 12, versículo 13 do capítulo 1, você vai ver que João, ao se virar para ver quem falava com ele, né, lá na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, após do seu arrebatamento de sentidos, quando ele vê, ele descreve a figura de Jesus Cristo, descreve a figura do Filho do Homem como alguém que tinha uma voz como de trombetas, suas vestes compridas, cingidas com um cinto de linho fino, seus cabelos brancos como uma lã, seus olhos como chama de fogo. Então, figuradamente, João descreve um ser terrível em poder, um ser grandioso, um ser magnífico, que era Jesus. E este Jesus, ele se revela no meio dos 7 castiçais de ouro. E quem eram os 7 castiçais de ouro que o livro do Apocalipse descreve? Nada mais, nada menos que as 7 igrejas que estão na Ásia. Se você analisar João, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer que João dizendo que quando ele se virou, ele disse que viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E depois ele descreve a revelação de Jesus Cristo. Mas no versículo 20, ele descreve, ele revela, João recebe a confirmação, a revelação de quem seria esses 7 castiçais de ouro, ao afirmar que estes 7 castiçais de ouro seriam a igreja. Então, aqui nessa estrutura do capítulo 1 do livro do Apocalipse, já passando para a introdução das cartas efetivamente, você vê uma mensagem grandiosa, porque você vê João analisando as 7 igrejas, vendo as 7 igrejas sendo reveladas no modo do castiçal para ele, mas na centralidade da igreja, no meio das igrejas, quem está? Jesus Cristo, comprovando e afirmando que ele é o centro de todas as coisas dentro da igreja, certo? Alguns estudiosos, como Steven Lawson, vai dizer também que a esse número de 7 castiçais de ouro, ele não fica preso, não fica amarrado apenas às 7 igrejas, mas sim traz uma ideia de totalidade. 7, segundo ele, 7 quando apresenta na Bíblia, ele traz um sentido de totalidade, o que descreve que Jesus Cristo é o centro de toda a sua igreja, o centro da noiva, a centralidade da igreja é Jesus Cristo. E isso é uma mensagem muito poderosa, uma mensagem que tem que ser muito bem destacada quando você passar para o seu aluno, quando você passar para a sua ovelha. Que não existe outro que não seja Cristo como o centro de todas as coisas.
O que vemos hoje em dia são pessoas querendo achar-se o centro das coisas, são pastores que se acham o centro das suas igrejas, são mulheres que se acham o centro das suas lideranças de grupos, são líderes que acham que são os maiorais nos seus grupos, mas não é assim. A única pessoa que tem a centralidade, que tem a liderança, que tem o poder, que tem um governo na igreja, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele foi o único que nos comprou com o seu sangue. Amém? Então, vamos entender isso como uma introdução ao que falaremos sobre as cartas, tá ok? Então, a partir do capítulo 2 do Apocalipse, entre o capítulo, escrito no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ver a mensagem em 7 cartas. Mas eu não tenho por objetivo entrar em nenhuma carta hoje, porque falaremos isso nos próximos vídeos. Mas eu gostaria de destacar que as cartas, ela possuem suas características distintas. As igrejas possuem suas características distintas. Se você vê a igreja de Esmirna, por exemplo, ela é uma igreja que é apresentada que vive numa grande pobreza, melhor dizendo. Uma igreja que é apresentada como uma igreja pobre, paupérrima. Mas se você vê a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica, uma igreja que tem muito dinheiro. Então são características diferentes de igrejas e que vão receber mensagens diferentes do próprio Jesus Cristo. Entenderam? Então, são 7 igrejas diferentes, com 7 características diferentes. Porém, alguma coisa ela vai trazer de similaridade. Se você entender a mensagem das 7 cartas, escritas no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver um cenário, as cartas começando a sua estrutura de texto, estrutura de mensagem, sendo apresentada com cada uma possui um cenário, o remetente é o mesmo, as virtudes são apresentadas, embora em uma carta ela não tenha a sua virtude apresentada, que é a carta de Laodiceia, certo? Nós temos o pecado da carta, o erro da carta, a falha daquela igreja sendo revelada, com exceção de Esmirna e Filadélfia, nós vemos algumas correções de Cristo entregando a sua carta, mas não somente a correção, você vai ver também Jesus Cristo trazendo, revelando o erro, mas trazendo uma solução, trazendo uma correção para aquela carta, certo? Você vai ver, enfim, é uma mensagem que ela traz um conteúdo, apesar de ser específico para cada igreja, é um conteúdo parecendo de forma de estrutura similar, melhor dizendo, para ficar mais claro. Então, você vai ver Jesus Cristo se apresentando para a carta, quem é o remetente daquela carta, quem descreve aquilo para a igreja? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo que escreve? Porque ele está no meio das igrejas, passeando no meio das igrejas. Então, se ele está no meio das igrejas, ele conhece o íntimo das igrejas. Por isso que somente ele poderia ser o melhor e ideal remetente daquela mensagem às igrejas da Ásia. Tá certo? Então, isso é importante destacar na estrutura dessas cartas. Então, para a gente encaminhar-se para o final do nosso vídeo, tem algo também que eu queria acrescentar aqui para os irmãos entenderem. A mensagem que foi descrita, como eu já tinha falado anteriormente, para essas cartas, ela é uma mensagem que a gente pode dividi-la em 3 dimensões distintas. Se você analisar uma dimensão dessa carta numa perspectiva passada, você vai ver que Cristo, a centralidade da igreja, que conhece a sua igreja, ele emitiu um alerta para um grupo de cristãos que vivia num período difícil, um período de tribulação, que trazia um conteúdo para aquela igreja, mas no meio disso tudo, você vê um convite à fidelidade aos antigos, aos pais da igreja, certo? E quando você analisa esse convite à fidelidade dentro dessa dimensão passada, você também é convidado a analisar que, embora aquelas igrejas, e muitas delas, passaram por perseguição e muitos cristãos permaneceram firmes, hoje em dia a nossa situação está diferente. A igreja do Brasil, por exemplo,
se nós falarmos que nossa igreja no Brasil passa por uma perseguição igual às igrejas que algumas igrejas da Ásia passaram, nós vamos estar errados. Embora que muitas características que encontramos nas igrejas da Ásia Menor, nós vamos encontrar em nossas igrejas. Porque não é muito fácil você encontrar uma igreja como Laodiceia, difícil, melhor dizendo, não é muito difícil você encontrar uma igreja como Laodiceia, uma igreja como Esmirna, uma igreja como Filadélfia, porque são características similares, não são idênticas, mas similares. Algumas coisas vão ser similares à estrutura dessa carta, tá bom? Se nós formos olhar pela segunda perspectiva, segunda dimensão, eu falei que a mensagem está uma dimensão passada, que nos convida a analisar como os irmãos viveram no passado, mas também traz uma dimensão presente, onde convida a avaliar as nossas igrejas, a avaliar as nossas vidas, a entender, como eu já tinha falado, as 7 igrejas descritas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, existem algumas similaridades com a igreja do século 21, a igreja que estamos vivendo. Então, essa similaridade nos traz um convite a analisar, a examinar como anda a nossa igreja, como anda a nossa vida, como existe a necessidade de que todo dia busquemos a sermos preenchidos pelo Espírito Santo. É uma mensagem muito poderosa, certo? E numa perspectiva futura, você vê que toda a mensagem que Cristo escreveu às igrejas, ao final ele traz uma promessa futura, ele destaca uma promessa futura, certo? Você vê que a promessa que foi dada a Filadélfia foi do livramento da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Então, enfim, existe uma promessa futura. E do mesmo modo, nós podemos trazer isso para a nossa vida, numa dimensão futura. Se hoje passamos por tribulação, se hoje somos convidados a voltar ao primeiro amor, porque existe uma promessa futura para nós, existe uma dimensão futura para nós. Então, nós temos que receber essa mensagem e aplicá-la em nossas vidas, tá certo? E para finalizar, e voltando ao destaque inicial, por que nós somos convidados dentro dessa mensagem a analisar nossas vidas? Porque, veja, quem escreveu a mensagem às 7 cartas? Jesus. Onde Jesus se encontra no meio das igrejas, onde Jesus se encontra destacado nessas igrejas? No meio, ele é a centralidade, ele conhece tudo de dentro, ele sonda os corações. Então, hoje nós temos que ver que a centralidade da igreja é Jesus Cristo. Então, ele nos conhece, ele nos sonda. E essa mensagem das cartas do Apocalipse nos convida a nos voltarmos para o centro de todas as coisas, que é ele, de analisar como está a nossa vida perante o altar. Tá certo? Essa é uma introdução, uma mensagem introdutória que eu quero trazer para você, no destaque daquilo que nós escrevemos no artigo, no subsídio que está disponível no canal, no portal do EBD em Foco. Tá bom? Então, veja a estrutura desse livro, a estrutura do tema que nós vamos tratar. Tá bom? E voltando, lembrando que vamos falar de Apocalipse, que é um livro que tem que ser estudado com cautela, com cuidado, analisando, sendo interpretado ponto a ponto, para que a gente não venha trazer algo que não está no texto apenas para querer que a igreja seja iludida e responda com glórias e aleluias sem saber o que está entendendo. Então vamos com calma, passo a passo, e ao final seremos cheios em nome de Jesus. Tá bom? Fique na paz e que Deus abençoe a tua vida.